Fala gente, beleza? Vitor Viana aqui. No vídeo de hoje eu vou te fazer uma análise muito honesta desse fone aqui, que é o famoso Sony WH-1000XM5. Esse fone é considerado o melhor fone hoje de cancelamento de ruído do mercado e eu estou usando ele há 2 meses direto e eu vou te falar todas as minhas impressões, os pontos fortes e os pontos fracos, beleza? Se você quiser ver o preço atualizado desse fone aqui, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E se você quiser me dar aquela força, não deixe de se inscrever no canal e dar teu like, beleza? Sem mais delongas, vamos ao review. Primeiro ponto, para quem é o fone WH-1000XM5, tá? Esse fone aqui, ele é um fone indicado para produtividade no geral. Então vamos lá, se você trabalha com atividades criativas, se você faz home office, se você precisa se concentrar, né? Se você viaja muito de avião, ou se você trabalha num local que possivelmente pode ter algum tipo de barulho que te faça perder a concentração, esse fone aqui ele é indicado para ti. Esse fone ele é muito confortável, é um fone que você consegue utilizar facilmente durante 8 ou mais horas por dia, tem uma autonomia de bateria muito boa, coisa de 30 horas de autonomia de bateria e tem o melhor cancelamento de ruído do mercado. Próximo ponto, construção e design. O design do fone WH-XM5 é um design bem minimalista e sóbrio, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. O único local que você vai ver logos da Sony são aqui nas duas alças, são 2 logos muito pequenos e muito simples, quase não dá para ver, você tem que olhar bem de perto. Esse meu aqui é todo preto, né? E ele é muito bem acolchoado aqui nas alças, ó. Tem um acolchoamento muito bom. E o acolchoamento dele também aqui, das almofadas do ouvido também é muito bom, tá? As almofadas são bem soft, né? Bem macias. E quando você coloca ela no teu ouvido, ela meio que tem aquela memória, né? Então ela se adapta, ela se molda a teu ouvido, deixando o fone bem mais confortável, tá? Esse fone ele pesa em torno de 250 gramas, então é um fone que eu considero relativamente leve e ele é feito de plástico, é um plástico reciclado, tá? É um material que eu particularmente acho que é um material ok, né? Ele dá a impressão de ser um material relativamente premium e um material que vai durar caso você utilize o seu fone, né? Caso você tenha cuidado com ele, beleza? Essas alças aqui, elas são alças que são um pouco diferentes o formato dela de puxar, né? É como se fosse assim um deslizando, tá? Eu particularmente não tinha visto muito esse formato, mas é assim que funciona, tá? Esse fone ele não dobra, né? Ao contrário dos outros fones da própria Sony e dos concorrentes, ele não dobra assim para dentro, então ele perde um pouco da portabilidade. A única coisa que ele faz é isso, ó, ele vira aqui os casulos aqui para dentro. Né? Então, se você estiver utilizando ele aqui no pescoço, você de repente pode fazer isso aqui, né? Mas dobrar, ele não dobra. Então, ele é um fone que, infelizmente, ele perde um pouco na questão de portabilidade. Bom, em termos de botões, o Sony WH-1000XM5 também ele é muito minimalista. Então, basicamente, você tem do lado esquerdo, você vai ter o local aqui para você colocar o cabo, caso você queira utilizar ele com cabo, né? Um cabo de 3.5 milímetros, normal, padrão. Você vai ter aqui do lado o botão de ligar e desligar o seu fone de pareamento Bluetooth. Você vai ter outro botão aqui que é o botão de mudar, né, o cancelamento de ruído ou para o som ambiente. Basicamente é isso que você vai ter de botões do lado esquerdo e aqui você vai ter microfones, né? Os microfones para captar o ruído externo e microfones também para você fazer videochamadas. Já do lado direito, o fone só tem uma entrada USB-C para carregamento e só. Então ele é um fone que é bem minimalista em termos de botões. Por quê? Porque aqui do lado direito do fone você tem o controle por toques. Então você consegue desativar aqui o cancelamento de ruído cobrindo aqui com a mão, você tem os botões aqui para passar música, para aumentar volume ou diminuir volume, e isso funciona muito bem. Então esse é um fone que realmente, na minha visão, ele não necessita ter milhares de botões aqui, porque você não vai usar muito esses botões. Bom, vale ressaltar que esse fone ele não é à prova d'água nem de suor, então esse não é um fone indicado para você que pretende fazer esportes, tá?
Então vale ressaltar, vale levar isso em consideração. E o último ponto que eu queria te falar é que eu considero esse fone extremamente confortável, tá? Eu venho utilizando ele durante 8 a 10 horas por dia, eu estou trabalhando diariamente com esse fone aqui e ele tem um conforto muito bom, tá? Eu inclusive já viajei com ele também, né? Já peguei voos aí relativamente longos e ele é um fone extremamente confortável, muito confortável mesmo, ele não aperta a tua cabeça, nada do tipo. Eu acredito que dificilmente você teria problemas de desconforto utilizando esse fone aqui da Sony. Qualidade de som e de microfones. A minha opinião relacionada à qualidade de som é uma opinião de um usuário comum. Eu não sou audiófilo, eu não sou extremamente especialista nesse assunto. Então o que eu achei é o seguinte, ele tem sons equilibrados, graves, médios e agudos muito bons. Você vai conseguir ouvir, né, as músicas, seja de qualquer tipo de ritmo que você colocar, rock, heavy metal, você consegue ouvir muito bem todos os instrumentos da banda, se for o caso. E eu achei que ele puxa um pouquinho mais para os graves em alguns casos, mas cara, qualidade de som maravilhosa na minha opinião, tá? Eu estou utilizando a equalização padrão que já vem nele, eu não achei que tem necessidade de mexer na equalização, porém você tem essa possibilidade também caso você queira personalizar, né, a equalização do seu som, tranquilo? Outro ponto muito legal é que ele escapa pouco som, então quando você está utilizando aqui o seu fone, mesmo que você esteja ouvindo música num volume alto, pouco som vai escapar por ele e as pessoas que vão estar próximas a você, elas dificilmente vão ficar incomodadas ouvindo o que tu está ouvindo no teu fone. Então ele é um fone que isola muito bem o som e aí você pode ficar tranquilo em relação a isso. Para finalizar, em termos de microfones para videochamadas, tá? Ele tem uma qualidade de microfones muito boa, então você vai conseguir fazer reuniões, videochamadas, calls, né? Como você queira chamar aí, tranquilamente. As pessoas vão ouvir a tua voz de forma clara, límpida e cristalina. Então, tranquilo, você consegue fazer suas reuniões com o Sony WH-1000XM5. Funções adicionais do fone e aplicativo. Tem muito fone que, apesar de ter aplicativo e funções meio que mais tecnológicas, na prática você não utiliza no dia a dia. Só que eu me surpreendi muito com esse Sony porque eu realmente estou utilizando muitas das funções que ele tem. Estou gostando bastante e eu vou te mostrar agora o que ele tem de diferente que eu achei bastante legal, tá? O primeiro ponto é o seguinte, esse fone aqui ele tem uma função que você está ouvindo música aqui, beleza? E quando alguém chega próximo de ti, ou se você quiser, sei lá, falar com alguém ou dar uma pausa, você vai fazer aqui, isso aqui, você vai colocar o seu fone no pescoço e ele tem um sensor que automaticamente vai pausar a música quando você fizer isso. Então, se você está ouvindo música, a partir do momento que você tirou o fone dos seus ouvidos, ele vai pausar a música automaticamente. Isso é muito bom. Depois, quando você coloca o seu fone novamente aqui no teu ouvido, a música volta a tocar. Então, é uma função relativamente simples, mas que eu achei maravilhosa, né? Eu não tinha utilizado ainda nenhum fone que tivesse esse sensor. Outra função maravilhosa que eu gostei muito é a função que você faz o seguinte, você cobre aqui do lado direito o teu fone e automaticamente ele vai sair do cancelamento de ruído e vai para o modo ambiente. O que é o modo ambiente? O modo ambiente ele pega todos os microfones aqui que escutam sons externos e jogam os sons externos para dentro aqui dos casulos. Então, o modo ambiente é aquele modo para quando você quer, por exemplo, ouvir o anúncio de um avião, você está no avião e aí o piloto está falando lá, você quer ouvir a tripulação. Ou se você está no escritório e alguém chega para falar contigo e você quer ouvir o que aquela pessoa está falando sem precisar tirar o fone. Então, basicamente, o que você vai precisar fazer é isso. Coloca a mão aqui, se você ouvir o anúncio no avião, coloca a mão aqui, o anúncio você vai ouvir tranquilamente, vai parar a música e você vai ouvir o som ambiente. E se alguém chegar próximo de ti no escritório para falar, basta você fazer isso aqui, que você vai ouvir tranquilo que a pessoa quer falar contigo, sem que você precise tirar o fone. Então, eu achei essa opção muito boa e eu uso ela bastante. Em avião, ela quebra muito galho, porque você não precisa ficar tirando seu fone para ficar ouvindo o que a tripulação está falando. Tem uma outra função que chama Speak to Chat, que ela tem uma função boa, mas eu particularmente não gostei. Eu não uso ela porque o que ela faz? Essa função, quando ela identifica que você está falando alguma coisa, ela automaticamente tira do cancelamento de ruído e vai para o modo ambiente.
Então essa função seria assim, se você está no escritório e alguém fala contigo e tu responde, ou a pessoa fala dali, o microfone captar que tem voz de pessoa, automaticamente ele tira do cancelamento de ruído. Na teoria, essa função é boa, só que o problema é que na prática, se você for fazer uma reunião, por exemplo, uma call, e a primeira coisa que você for falar na call, na reunião, né, automaticamente ele vai tirar do cancelamento de ruído. Então, para videochamada, essa função não é boa, eu não gostei dela. Agora, se for para você estar ouvindo música, né, e alguém vai falar contigo e você vai responder, bacana, é legal. Mas ela não funciona muito bem para videochamada. Então, como o meu dia a dia, né, eu faço muito videochamada no trabalho e tal, acabou que eu desativei essa função, porém é uma função que existe que para algumas pessoas pode fazer sentido. Ela chama Speak to Chat. Outra função que na teoria parece ser muito boa, mas eu nem cheguei a testar ela, é o controle de som adaptativo. O que essa função faz? Basicamente você ativa ela no aplicativo da Sony e aí ela vai identificar o local que você está e o fone vai personalizar o modo de cancelamento de ruído de acordo com o local. Então vamos supor que o aplicativo identificou que você está num metrô, ou que você está numa estação de trem, de ônibus, qualquer coisa do tipo, ou no aeroporto. Então automaticamente ele vai colocar o cancelamento de ruído para esse ambiente especificamente. Então na teoria essa função é muito boa porque você teoricamente vai estar com a melhor configuração de cancelamento de ruído possível de acordo com o local que você está. Por que eu não ativei essa função? Porque para ativar, você precisa conceder para o aplicativo da Sony a permissão de ficar sabendo onde você está 100% do tempo, né? Então o aplicativo vai ficar te monitorando, te rastreando 100% do tempo para poder saber onde tu está e ligar essa função no fone. Então assim, eu não curto muito aplicativos que me monitoram 100% do tempo, até porque a gente já tem alguns aplicativos que é meio que padrão fazer isso, tipo Google e por aí vai. Então, assim, eu olhei e falei, cara, mais um aplicativo, né, me rastreando e tal. Eu particularmente não achei que fizesse sentido no meu caso. Mas se você não tiver problema com isso, se você conceder essa opção, é mais uma opção aí inteligente que o fone te dá para adaptar aí ao cancelamento de ruído de acordo com o local. Outra função extremamente simples, mas que eu gostei muito, é a função de o fone desligar sozinho. Então, se você não precisa ficar preocupado de ficar desligando esse fone. Se ele entender que você está sem utilizar ele durante um determinado tempo, ele automaticamente vai desligar, tá? E isso salva bastante, salva muita bateria. É algo totalmente simples, né? Muito simples, mas que pro meu caso, eu acho essa função muito boa. Outros fones nem tem isso e você sempre tem que ficar preocupado de ficar desligando e tal para salvar a bateria, coisa assim. Bom, sobre os gestos, basicamente aqui tu pode colocar a mão e ele vai mudar para o modo ambiente. Tu pode arrastar para cima e ele vai aumentar o volume, arrastar para baixo vai diminuir o volume. Tu pode passar música por aqui. Então essas são os gestos principais e basicamente é isso. Esse fone ele se integra tanto com a Alexa quanto com o assistente da Google. Eu não uso, mas enfim, se você quiser utilizar com esses assistentes pessoais, ele consegue. E o aplicativo da Sony ele é muito bom. Ele é um aplicativo muito intuitivo, você consegue controlar várias funções nele, personalizar botões, mexer em equalização e tal. Ele é realmente um aplicativo que eu gostei, é um aplicativo muito bem feito, muito bem desenvolvido e funciona tranquilo. Um ponto aqui que vale ressaltar, esse meu fone aqui eu comprei ele no AliExpress, tá? Vou até deixar o link aqui também se você quiser comprar com preço bom. O AliExpress tem um preço relativamente mais competitivo que se você comprar aqui no Brasil. Só que vindo do AliExpress ele vai vir em japonês. E aí para você mudar o comando, né, os comandozinhos de voz que fica uma pessoa falando, né, quanto tem de bateria e tal. Para você mudar a voz da pessoa que fala no fone para português, você vai lá no aplicativo e muda a língua lá, tá? Então é relativamente simples de fazer isso. Só um ponto de atenção caso você compre seu fone no AliExpress. Próximo ponto, autonomia de bateria. Esse fone aqui, ele tem uma autonomia de bateria que eu considero relativamente boa. Não é a melhor autonomia de bateria do mercado de cancelamento de ruídos. Tem alguns fones que têm uma autonomia um pouquinho melhor, mas é uma autonomia que vai girar em torno de 27, 28 a 30 horas. Então é uma autonomia muito boa, você vai conseguir, sei lá, trabalhar tranquilo mais de um dia, 2 dias, até 3 dias às vezes,
4 dias, dependendo do tempo que você for deixar o fone ligado, com o cancelamento de ruído ativado, tranquilo, sem precisar carregar. Então é super tranquilo essa questão da autonomia e dificilmente você vai passar sufoco sem bateria aqui com esse fone, tá? Caso você esteja num sufoco muito grande, o fone descarregou, vai ter uma reunião para eu entrar agora, o que é que eu faço e tal. Se você der uma carga nele de 5 minutos, você já vai ter, sei lá, 5 horas de autonomia mais para frente aí disponíveis. Então é muito rápido para te salvar de uma situação de emergência. Dá uma carga ali de alguns minutinhos, faz tua reunião, depois quando tu terminar, tu termina de carregar o fone até o final. Bom, agora vamos aos pontos fracos que eu achei do fone, desse fone aqui, do Sony WH-1000XM5. Ele tem poucos pontos fracos, mas acabou que tem e eu preciso te falar disso. O primeiro ponto fraco dele que eu acho é a falta de certificação contra água e contra suor. Então você tem que tomar muito cuidado, esse fone você não pode molhar, ele é um fone muito eletrônico, cheio de sensores aqui, cheio de coisa. E se você não tiver cuidado, se você molhar, se você suar muito com ele aqui, pode ser que danifique. O segundo ponto fraco que eu acho desse fone é em relação à portabilidade. Como ele não dobra, você não tem uma portabilidade muito grande. Então se você for viajar com esse fone, basicamente você vai ter que viajar com ele assim, né? E isso pode incomodar um pouco algumas pessoas, né? Algumas pessoas talvez preferissem que ele dobrasse para guardar na bolsa, tá? Eu particularmente não uso fone dobrado, guardado em bolsa, então quando eu viajo com ele aqui no pescoço, alguma coisa assim. E sei lá, quando eu chego no hotel eu deixo ele ali em cima de uma mesa, alguma coisa. Então assim, pra mim não faz tanta diferença, mas eu sei que pra muita gente ser dobrável é importante, então eu vou colocar isso aqui como um ponto fraco. Terceiro ponto fraco que eu acho é em relação ao preço. Esse fone aqui, ele é um fone relativamente caro. Mesmo para os padrões americanos, se você for comprar nos Estados Unidos e tal, ele é um fone considerado caro. Ele vai ter o melhor cancelamento de ruído do mercado, uma qualidade de som absurda, microfones bons, tudo nesse fone aqui é bom, mas ele vai cobrar o preço disso. Então ele é um fone premium, ele é um fone caro e nem todo mundo talvez vai ter orçamento para investir nesse Sony aqui. E agora os pontos fortes que eu achei do WH-XM5, tá? Vamos lá. Melhor cancelamento de ruído do mercado, eu acho que esse é o ponto principal, o ponto número 1. Eu acho que a grande maioria das pessoas que vão comprar esse fone vão comprar por conta do cancelamento de ruído, então basta você saber que se você quiser o melhor cancelamento de ruído do mercado, é esse aqui. Segundo ponto, ele é um fone confortável, é um fone que você vai conseguir utilizar durante várias horas seguidas no seu dia. Terceiro ponto, a autonomia de bateria desse fone é boa, uma autonomia bem legal, bem bacana. E quarto ponto, a qualidade de som é uma qualidade premium, uma qualidade muito boa, você vai conseguir ouvir músicas de uma forma a ter uma experiência bacana também. E ele tem microfones para você fazer reuniões e videochamadas com a qualidade boa. Então, para concluir, não tem muito o que falar mais desse fone aqui. Ele é o melhor fone que você pode comprar hoje com cancelamento de ruído ativo no mercado. Ele é um fone premium, ele é um fone caro, né? Relativamente caro, mas é um fone que vai te entregar uma experiência de uso e uma qualidade maravilhosa, beleza? Ele tem muito mais pontos fortes que pontos fracos. Essa linha da Sony é uma linha que já está bem consolidada no mercado, né? A gente já está aqui na 5ª geração desse fone e não tem muito mais o que falar. Se você tiver condições, se você tiver orçamento e se você tiver interesse de investir, pode ir nesse fone aqui sem medo de ser feliz, beleza? Era isso que eu tinha para te falar. Um grande abraço e até a próxima.